Brasil inicia 2017 com incerteza sobre a capacidade de recuperação da economia. O quadro de recessão já dura 3 anos e a instabilidade política não dá sinais de trégua. Medidas levadas em curso pelo novo governo após o impeachment, como a PEC do teto e as reformas previdenciária e trabalhista, estariam no caminho correto para solucionar a crise? E retrocessos sociais, como o aumento do desemprego e da pobreza, podem se aprofundar? São temas para a nossa conversa com o doutor em Economia e professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG, Fabrício José Mício. Bem-vindo, Fabrício. Obrigado pelo convite, Marco. Fabrício, passados quase 6 meses do impeachment da presidente Dilma e de medidas econômicas do novo governo, algumas já aprovadas, como a PEC do teto de gastos e outras anunciadas, como a reforma da Previdência, como está a situação econômica do país? Há sinais concretos de recuperação ou o quadro ainda é muito preocupante? Marco, o quadro é muito preocupante. Primeiro porque eu estou, assim como você, eu acho que todos os brasileiros, esperando, né, que de fato as promessas que foram feitas pelo governo atual se cumpram. Então, de fato, de medidas importantes até agora, teve o ajuste fiscal, né, através da PEC. Eu tenho uma posição um pouco contrária, acho que não precisava ser nesse formato, ainda que precisasse de um ajuste fiscal. Isso é importante para colocar as contas do país em dia. E a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que tem sido discutido, mas que efetivamente não tem avançado, até porque a proposta que foi colocada em pauta para discussão não teve um debate maior entre a sociedade e os segmentos que afetam diretamente. Então o cenário é preocupante, né? De fato, as perspectivas são de que para os próximos 2 anos a gente não tem um crescimento acelerado. A perspectiva para esse ano é de crescimento de no máximo 0,9%, ou de 1% no máximo, a depender do cenário externo. E talvez uma recuperação que se iniciaria a partir de 2019, com investimento aí sim puxando o crescimento. Mas das promessas e do que foi cumprido, que foi prometido, que de fato foi cumprido até agora, tem sido muito pouco, e o país passa por um cenário preocupante, porque começa a afetar o lado social, né? A gente tem visto uns episódios recentes disso, no Espírito Santo, mesmo nas grandes capitais, e estamos esperando para ver se em 2017 esse governo consegue de fato implementar medidas importantes para promover o crescimento e conseguir colocar o país de volta aos trilhos. Em relação à PEC do teto, que foi a medida concretamente aprovada, você disse que viu algumas restrições. O tempo de congelamento desses gastos públicos de 20 anos foi excessivo na sua visão? Eu acho que sim, eu acho que foi muito... Primeiro que foi colocado sem uma discussão maior com a sociedade. Segundo, foi aprovado sem nenhum adendo, o governo não abriu espaço para se colocar algum tipo de melhorias no próprio texto. Houve uma ampla discussão no Senado e na Câmara, mas a PEC passou praticamente como estava desde o primeiro momento. Então, significa que o governo não quer negociar. Em relação ao tempo, eu não acho que a PEC vá durar, a não ser que o cenário mude radicalmente, o país de fato começa a crescer. Então, acho que ela é muito impositiva de colocar uma restrição, e aí a pressão social vai se acumulando, e isso vai acabar fazendo o governo voltar atrás. O meu ponto principal é que a PEC ela não dá espaço para o Estado intervir e puxar a economia em períodos de recessão. Por exemplo, o investimento público, a verba destinada ao investimento público, ela é muito reduzida, né? E no momento em que a atividade privada não aquece, não acelera, seria interessante, importante que o Estado pudesse intervir, né, em alguns setores específicos que são fundamentais. Infraestrutura, logística, a economia do petróleo, alguma coisa desse, que puxa a economia, que tem um multiplicador para frente e para trás importante, e aí assim, né, de fato, acelerar o crescimento. Parece que o Estado abriu mão disso por conta de uma proposta ideológica, que me parece que é a PEC, e eu não vejo com bons olhos isso e é por isso que eu acho que o Brasil só voltará a crescer, se crescer, né, a partir de 2019, 2020, quando o cenário político estiver resolvido com as novas eleições. O novo governo ele tem agido numa linha realmente mais liberal, né, que é preconizada pelo mercado. Tem redução de gastos sociais, enxugamento dos bancos públicos, venda de ativos da Petrobras, corte de direitos, anúncios de privatizações, enfim, uma série de elementos que a gente pode pontuar nesse sentido.
Apesar disso, na última semana, a agência de classificação de riscos Standard & Poor's manteve a nota de crédito do país em grau especulativo com perspectiva negativa. Isso é uma contradição, aparentemente, em relação ao que o governo planejava? É uma contradição, e a contradição está no próprio governo, né? Porque o governo, ele, após o impeachment, se propõe a cumprir supostamente, né, uma série de requisitos e implementar esse Estado mais liberal. E esse Estado mais liberal, por exemplo, passa por uma política fiscal mais controlada, e no fundo o que você está vendo é a expansão da política fiscal, né? Os gastos aumentaram no período recente, então você tem o governo fazendo um discurso retórico, né, de cortar gastos, de acabar com o ministério, de fazer um enxugamento do funcionalismo público, num primeiro momento, logo após o impeachment. Mas depois, em seguida, o que você vê é reajuste para o judiciário, reajuste para algumas categorias do funcionalismo público, aumento dos ministérios, recontratação de de funcionários públicos e, enfim, de pessoas ligadas ao setor público. Então, o que essa agência está reportando na nota, no fundo, é a contradição do próprio governo, que aí está, que fala uma coisa, mas na prática age de uma forma que é contraditória. Nesse rol de contradições, os possíveis desdobramentos da Operação Lava Jato sobre esse governo atual, ele também impacta essas perspectivas econômicas? Bom, a Lava Jato, as estimativas que tem é de que a queda do PIB de 2015 ela era mais ou menos estimada em 1,8%. Depois que a operação começou a, enfim, chegar nesses políticos que comandam, né, a política nacional, o PIB caiu para 3,8%. Então, o custo da Lava Jato seria essa queda de 2 pontos percentuais no PIB. Agora, a partir dos desdobramentos da Lava Jato, começam a você chegar em grandes empresas que são importantes para a economia nacional, né, como as grandes construtoras e outros políticos. Isso gera uma instabilidade muito grande. Inclusive, a perspectiva do mercado é que enfim, a delação da Odebrecht já saiu, né, e já incluiu uma série de políticos. Obviamente, tudo isso tem que ser averiguado pela justiça para ver se se é verdade, de fato, as delações. Mas o próprio governo, né, a própria chapa Dilma Temer está ainda a ser julgada, né? Então, corremos o risco de termos eleições diretas ainda esse ano de 2017. Então, todo esse cenário político indeciso, obviamente, que afeta diretamente na economia, porque, primeiro, os investimentos internacionais não vêm por conta de que não sabe o que vai acontecer. E mesmo os capitais privados nacionais não investem, porque o cenário político é o que a gente vê todo dia na imprensa, escândalos em cima de escândalos. Pelo que você aponta, sem uma maior estabilização, então, desse quadro político, o processo de recuperação econômica dificilmente vai engrenar. Mas há uma leitura que já tem aparecido na mídia, por parte de alguns articulistas, de que a Lava Jato tem tido um papel decisivo para agravar a recessão econômica no Brasil, e que isso precisa ser levado em conta na avaliação da própria operação, do sentido dela. Isso também é um elemento que te preocupa? Porque, no fundo, a Lava Jato ela começa as suas investigações e chega nas grandes empresas brasileiras, que são quem, de fato, puxam boa parte do crescimento, né? Os novos investimentos, novas plantas industriais, passam, em geral, por essas empresas citadas pela Lava Jato ou envolvidas de alguma forma nesses escândalos que a Lava Jato está apurando. Então, quando você tem os principais executivos dessas empresas envolvidos nesses escândalos, obviamente as empresas, a pessoa jurídica na empresa, ela deixa de realizar os seus investimentos programados ou os novos investimentos que ela tinha em mente, por conta de que o cenário não sabe o que vai acontecer, mesmo com os executivos das empresas, né? Então essa empresa ela é mais receosa, ela mantém uma posição passiva frente a esse cenário, espera, né, o que vai acontecer, e aí depois retoma supostamente sua agenda de investimentos. Então, obviamente que a Lava Jato, e assim, a Lava Jato, pelo menos o que parece, ela tem outros desdobramentos e ela vai ficar pelo menos um bom tempo ainda em operação, ela de fato acaba prejudicando o cenário econômico, porque envolve empresas que postergam decisões de investimento. A própria Petrobras. Né? A própria Petrobras. Ainda que seja necessário uma investigação do ponto de vista, né, aí tem uma posição bastante particular. Eu acho que
você deveria investigar e punir as pessoas físicas, né? Não a PJ, a pessoa jurídica, por conta de que essas empresas têm um papel muito importante na economia brasileira, na geração de emprego, de novos investimentos, mas não podem, né, fazer o que fizeram supostamente pelas delações que têm aparecido. E o cenário internacional, especialmente a eleição de Donald Trump, isso impacta de que forma a nossa economia? Então, o mundo mudou muito rapidamente, né? A gente teve a eleição do Trump e a saída da Inglaterra, né, do Reino Unido, e isso muda o cenário internacional. Quando, da montagem da equipe econômica, né, e o nosso ministro das Relações Exteriores sinalizou, né, que o Brasil deixaria então de privilegiar relações ao Mercosul e se orientaria para os grandes blocos comerciais internacionais, basicamente Europa e Estados Unidos, né. O que o Trump tem sinalizado é que ele vai elevar as barreiras protecionistas do comércio, né, e provavelmente a economia americana vai ser mais fechada, o que significa que as exportações brasileiras provavelmente vão ter um problema lá. Além disso, ele está falando que o plano dele tem algum tipo de expansão fiscal e vai moderar a política monetária, o que, traduzindo, vai aumentar a taxa de juros americana. Portanto, os capitais internacionais provavelmente vão migrar para os Estados Unidos por conta de que é a parte mais segura. Então, só dos Estados Unidos a gente tem um choque, que é os capitais internacionais vão migrar para a economia americana e deixarão de vir para o Brasil, para os demais países emergentes, e teremos problemas do ponto de vista comercial. E a Europa continua, né, num crescimento muito moderado, e agora a saída do Reino Unido cria uma certa instabilidade, que provavelmente vai afetar também a taxa de crescimento. Do ponto de vista comercial, o Brasil também vai ter dificuldades. O que nos resta é a China e a Índia, que tem crescido a um ritmo que a gente já conhece, a China 6,5%, a Índia aumentou um pouco no período recente, mas basicamente os commodities, né, a demanda deles. Então isso afeta o nosso comércio internacional e provavelmente vai afetar o Brasil por conta de que, além da instabilidade que gera a saída do Reino Unido e da eleição do Trump, a gente tem problemas comerciais a serem resolvidos. Vamos voltar para os nossos desafios internos aqui. No campo das reformas, as possíveis aprovações de mudanças na Previdência e na legislação trabalhista, elas podem ser realmente decisivas para um ambiente econômico mais saudável para o país nos próximos anos, como o governo Temer acredita que seja possível, ou pode até vir a agravar as condições sociais do país? Eu acho que aqui tem um trade-off, né? Algum tipo de reforma da Previdência, dados os dados, dadas as projeções, né? E de reforma trabalhista para tentar adequar alguma coisa que não está de acordo e que prejudica a competitividade do Brasil, isso tudo tem que ser feito. Eu acho que isso é positivo, é uma agenda positiva, né? Assim como a reforma tributária e outras reformas que precisam ser feitas e que parece que não estão na pauta, né? Mas que também são importantes. O problema é que essas reformas têm sido colocadas de uma forma meio que arbitrária, tem pouca discussão, pouco debate. E quando os diferentes segmentos não se sentem correspondidos ou não tem um grande acordo nacional em prol de uma agenda dessas, pode acontecer de você ter pressões internas que vão acabar tendo um efeito contraditório ao esperado. Então você faz uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista para gerar crescimento, mas isso cria uma tensão social muito alta, né, e isso gera instabilidade que prejudica o crescimento. Então, apesar da agenda como pauta ser algo interessante, algo que tem que ser discutido, acho que de longa data, né, fazer todos os segmentos uma negociação ponderada, a forma como tem sido conduzido, até por conta da instabilidade do próprio governo, né, o governo não sabe se vai permanecer. O que eu tenho um pouco de medo é de que essas agendas sejam colocadas em discussão e aprovadas esse ano, mas o próximo governo não se sinta responsável por tocar essa agenda à frente. E aí a gente tem um custo muito grande de instabilidade, com baixo retorno em termos de crescimento. Em relação a indicadores econômicos, a queda da inflação que fechou o ano no limite da meta, ela foi muito celebrada na mídia por alguns setores.
mas há também números do desemprego, que já atinge 12 milhões de brasileiros, e da volta da pobreza, estudos já apontando que mais de 3,5 milhões de pessoas podem voltar para a linha da pobreza no Brasil, já estariam voltando para a linha da pobreza. Com esses sinais, eles demandam mais preocupação ou mais otimismo? Tem 3 notícias boas assim, do cenário econômico para 2017. Primeira é a perspectiva de uma safra recorde, então o setor do agronegócio continua indo bem, né? Que sustenta um pouco o crescimento ou impede que a gente tenha uma recessão mais aprofundada. Não gera tanto emprego, mas tem números realmente respeitáveis. Do ponto de vista do valor da produção é alto, mas não gera emprego, aí eu chego ali. A inflação que voltou para o centro da meta, né? E o que vai permitir a taxa de juros. Então, safra boa, queda na taxa de juros e queda na inflação. A queda na taxa de juros alivia um pouco o endividamento das famílias e das empresas, o que pode dar um gás para elas realizarem investimento ou ampliar os gastos de consumo, o que puxaria o crescimento. Eu tenho dúvidas em relação a isso por conta do cenário internacional, que eu acho que o Trump, se de fato implementar a agenda dele, é provável que puxe as taxas de juros internacionais para cima, então essa queda vai ser no curto prazo e depois a taxa de juros volta, então não vai ter um efeito tão significativo. Agora, do ponto de vista social, o problema é mais grave, porque a gente tem batendo quase em 14 milhões de desempregados, dependendo da região, e o aumento dos problemas sociais, segurança pública e outras coisas, para não falar, estava comentando sobre os problemas de fronteira do Brasil, com a crise carcerária, mas com, né, o aumento do narcotráfico e de outras coisas relacionadas a isso, me parece que o momento é preocupante em relação a isso. O desemprego não reage rapidamente, então, mesmo que a economia voltar a crescer em 2017, 2018, a taxa de desemprego, em geral, vai continuar aumentando, ou vai estabilizar, mas mesmo assim o nível do desemprego é muito alto, 14 milhões de pessoas, o que pressiona, né, todos os indicadores, saúde, segurança pública. Isso pode virar um caldeirão de pólvora, digamos assim, que acabe inviabilizando qualquer estratégia de crescimento. Então é um momento mais de preocupação do que otimismo. Vamos falar um pouco, Fabrício, sobre Minas Gerais, que, segundo o noticiário, está entre os 3 estados do país com situação financeira mais crítica atualmente. Com essa economia mineira, que é baseada principalmente na venda de commodities, e uma dívida com a União que é praticamente de 70 bilhões de reais. Quais são as perspectivas para o Estado agora em 2017? Dá para se vislumbrar luz no fim do túnel para essa situação? As perspectivas não são muito animadoras, né? Eu estava lendo alguns relatórios sobre isso e estima-se que no máximo o setor industrial em Minas vai crescer 1%. O que é muito pouco, porque a base anterior é baixa por conta de 3, 4 anos de queda. Então isso não cria multiplicadores nem resolve o problema do desemprego. Então o setor industrial parece que não é quem vai puxar o crescimento de Minas. Do ponto de vista da economia do agronegócio, aí parece que a coisa vai bem, mas é muito setorial e regional. E a economia mineira, a China continua no ritmo de crescimento que ela tinha previsto, 6,5%, parece que vai continuar demandando nossas commodities, naquele ritmo que a gente já conhece. E outros mercados não parecem ter capacidade de puxar, né, um outro boom das commodities. Então, a gente tem, por exemplo, a economia do aço na Austrália, que eu acho que a oferta vai aumentar e o preço deve cair, o que prejudica Minas. Hoje, essa semana particularmente, o preço do minério de ferro subiu na Bolsa de Valores, né, bateu na casa dos 90 dólares, mas todos os indicativos é de que esse preço não se sustenta e que a média esperada é de 45 a 50. Então isso de novo mostra que o futuro de Minas não é tão promissor assim. Então eu acho que vamos conviver com anos de estagnação, a não ser que realmente tenha uma mudança muito drástica no mundo que não parece ser a nossa realidade. Tem se falado muito em um possível acordo de ajuste de contas entre o governo federal e o governo estadual,
que o governo federal poderia oferecer um socorro financeiro a Minas Gerais, mas mediante algumas contrapartidas. O governo Pimentel tem colocado publicamente que, para celebrar um acordo dessa natureza, não aceita como imposições a privatização de empresas públicas estaduais, nem a imposição de novos sacrifícios ao funcionalismo estadual. São premissas corretas essas do governo Pimentel, na sua avaliação? Na minha avaliação, sim. Eu acho que privatização como solução para um problema que é mais estrutural do que conjuntural é algo equivocado. Então o Temer tem feito essa proposta para vários estados, alguns têm aceitado, né? O Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro parece que estão caminhando nessa linha de privatizar as instituições que ainda restam. Onde a situação é até mais crítica do que Minas Gerais, né, do ponto de vista financeiro. E Minas tem mantido uma posição que eu acho que é correta. Até porque as empresas que estão indicadas como a serem privatizadas são empresas que são lucrativas. Não é daí que vem o problema estrutural do governo de Minas, né? Então eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla. Não dá para simplesmente o governador, decidir pela sociedade mineira o que fazer com as empresas do Estado. Eu acho que ele tem assumido uma posição correta de manter pelo menos um diálogo aberto, né? E o governo tem pressionado. Agora, isso é um problema, porque você fica com um embate político. O governo federal quer uma coisa, o governo estadual é outra, e o empresário fica esperando isso se resolver. Então, de novo, Minas pode continuar num período de lento crescimento por conta desse embate. Ninguém sabe o que vai acontecer, é melhor esperar, deixar as coisas se resolverem para depois investir. Do ponto de vista do funcionalismo público, o Estado já está com parcelamento de salários há alguns meses, mas está se negando ao aumento de alíquota, né? Um possível aumento de alíquota previdenciária dos servidores. Mas eu acho que algum ajuste vai ter, né? O governo também tem colocado na mesa a ideia de criar um fundo de ativos, né? Venderia ativos para cobrir o certo déficit e resolver parcialmente o problema fiscal. É um projeto que deve chegar à Assembleia nesse primeiro semestre. Pois é. Então acho que o governo tem tentado fazer, mas inevitavelmente, eu acho, na minha concepção, vai haver aumento de alíquota previdenciária, de impostos, a saída vai ser por aí. O novo Código da Mineração, que está sendo discutido também, prevê alguma coisa de melhorar a arrecadação do Estado. Então pode ser que essas mudanças na legislação tributária e previdenciária ajudem a resolver parcialmente o problema. Agora, o problema fiscal ele se resolve se a renda começar a crescer, né? Então, se o PIB voltar a crescer, aí a gente consegue resolver o problema fiscal com mais facilidade. O problema é que o futuro imediato, de curto prazo, as perspectivas não são boas, né? E aí você tem que mexer em previdência, em tributos, que é sempre socialmente mais complicado, porque gera pressões de todos os lados. Fabrício, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político e contamos com você em outras oportunidades ao longo de 2017. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com Fabrício José Mício, é doutor em Economia, economista do Departamento de Ciências Econômicas da UFMG. Nosso assunto foi a perspectiva do cenário econômico para o Brasil e para Minas Gerais em 2017. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.